Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com Cristo. Irmãos, vamos celebrar a nossa fé. Deus conosco. Ele está mais em nós do que nós mesmos, porque nos ama e só porque nos ama. E porque a fé é a força maior das nossas vidas, nós vamos transmitindo de geração em geração. Hoje vamos acolher mais uma criança na nossa comunidade. Que nome dais à vossa filha? Que vieste à igreja pedir para a Maria Inês. Ao pedir-vos o batismo para a vossa filha, tendes consciência do compromisso que assumis de a educar a partir de agora como cristã? E os padrinhos estão dispostos a ajudar os pais a educar na fé esta criança? Sim. Maria Inês, é com muita alegria que a comunidade de Santa Bárbara te recebe. Eu vou cumprimentar-te à maneira cristã, fazendo o sinal da cruz, que é o cumprimento dos cristãos. Depois de mim também os teus pais e padrinhos vão cumprimentar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador. E vamos ungir esta criança no peito, o óleo que simboliza a força e a proteção de Deus, vai protegê-la ao longo da sua vida. Maria Inês, o poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse poder, nós te fazemos esta unção. Em nome mesmo de Cristo Nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens peramados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós a salvação, só vós a Senhora, só vós a Cristo. O Espírito Santo, agora em Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, derramai em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.
Deus se compadeça de nós e nos deu a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor os confins da terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós, os gentios, que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurarei prestigiar os meu ministério. A ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração? Senão uma ressurreição de entre os mortos. Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora desobedientes a Deus, e agora alcançastes misericórdia, devido à desobediência dos judeus. Assim também eles desobedeceram agora, devido à misericórdia que alcançastes, para que, por sua vez, também eles alcancem alguma misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e da Sidónia. Então uma mulher, uma cananeia, pagã, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está doente. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: socorre-me, Senhor. Ele respondeu: não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos donos. Então Jesus respondeu-lhe: mulher, é grande a tua fé, faça-se como acreditas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no 20º domingo do tempo comum e hoje somos convidados a refletir sobre o dom da fé, a força mais preciosa do ser humano, força que movimenta verdadeiramente montanhas de problemas e de dificuldades, se nós acreditarmos profundamente naquilo que queremos para as nossas vidas. Hoje vemos aqui uma situação que aparentemente Jesus se mostra até indiferente e até um pouco antipático para com aquela mulher. Não fosse isto
uma estratégia de Jesus, uma pedagogia de Jesus, uma forma que Jesus arranjou para dar uma grande lição. Primeiro aos apóstolos, os seus discípulos, que iriam continuar a sua missão. E depois a esta mulher, para que ela percebesse a força interior da sua fé. É curioso nós confrontarmos o elogio que Jesus Cristo faz hoje a uma mulher que não pertencia à religião judaica, não era da raça judaica, não era do grupo de Jesus, era uma pagã, ninguém dava nada por esta mulher, era uma excluída daquela altura, e Jesus diz: mulher, é grande a tua fé. A semana passada, Jesus dá um raspanete numa pessoa que andava com ele já há 3 anos, que era judeu, que era filho de judeus, que estava metido com Jesus, que é Pedro. Pedro estava cheio de medo, ia-se afundando e diz: salva-me, Senhor. E Jesus diz-lhe: ó homem de pouca fé, porque estás a duvidar? Vemos a diferença. Um homem que supostamente estava metido nas coisas de Deus, nas coisas da religião judaica, conhecia tudo muito bem e foi-se abaixo por uma dificuldade qualquer. Do outro lado, vemos uma mulher que não é tida nem achada nas coisas da religião judaica, era uma excluída, considerada pelos judeus como uma excomungada, não querida por Deus, e Jesus faz um elogio extraordinário: mulher, como é grande a tua fé. E este é um ensinamento extraordinário que Jesus nos quer fazer, é que não há religião nenhuma que seja dona de Deus. Deus não tem dono. Deus não tem dono. Deus não é católico, não é protestante, não é judeu, não é muçulmano, não é hindu, não é seja o que for. Deus não é. Deus está para além das nossas religiões, está para além dos nossos conflitos religiosos. Deus está para além de tudo isso. Deus está no coração de cada ser humano, de cada pessoa, independentemente de ter ou não até sequer uma religião. Ele está lá. Mais do que essa própria pessoa, Ele está lá. Mesmo que essa pessoa não queira professar Deus, não queira dizer que acredita em Deus, Deus continuará a dizer: mas eu acredito em Ti porque eu Te amo. Ele está lá, independentemente das religiões. E depois uma outra lição que Jesus Cristo quis dar àqueles é que em nome de Deus não se pode excluir ninguém. Em nome de Deus eu não excluo ninguém, porque esse Deus não é o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Esse é um Deus inventado por mim. É o Deus dos fanáticos. Em nome de Deus eu não posso dizer a um irmão: tu és meu inimigo. Tu não tens o meu Deus, tu não és crente no meu Deus. Porque Deus é o mesmo, independentemente de nós dizermos o contrário. Ele é o mesmo Deus, de todos. Quando Jesus diz aos judeus, aos apóstolos, que não vai atender aquela mulher porque ele só veio para os israelitas, ele está pondo na sua boca aquilo que os apóstolos pensavam, para eles deixarem de pensar assim. Jesus está dizendo a eles: eu não quero que vocês daqui para a frente pensem mais desta forma, que eu sou só de vocês, que eu sou só dos judeus, que alguém fica fora de mim. Eu não quero que pensem mais assim. Esta mulher é tão filha de Deus, tão querida por mim, tão amada por mim, como vocês que são judeus e que fazem parte do meu grupo. Esta mulher é tão querida por mim, portanto, ela pode muito bem ser tão bem entendida por Deus como vocês são. Não há exclusivismos, não há exclusividades quando se trata de Deus. E em nome de Deus eu não posso excluir ninguém. Eu nunca entendi, mesmo sendo um padre católico, que em nome de Deus, ou não sendo que Deus não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus da Bíblia, é o Deus de muitos papas. Graças a Deus temos um excelente Papa atualmente, mas houve muitos papas carnuchosos das cabeças, antiquados, que em nome de Deus eu não posso excluir ninguém da comunhão. Seja qual for a opção de vida que ela faça, seja negro ou seja branco, seja casado catolicamente ou divorciado, seja homossexual ou bissexual ou heterossexual, seja o que for, em nome de Deus eu não posso excluir ninguém da comunhão. Quem sou eu? O meu coração como padre pode ser pior do que qualquer uma das pessoas que existe à face da terra, e eu vou dizer à pessoa: tu não podes comungar. Esta não é verdadeiramente a religião de Jesus Cristo quereria. Bem bom que temos um Papa agora que está percebendo isso tudo e que ele diz que não há mães solteiras, que não há divorciados, que não há... Há gente muito amada por Deus, porque a misericórdia de Deus é maior do que os papéis dos cartórios das sacristias das igrejas. É muito maior do que os livros que temos nas nossas igrejas, onde estão lá muitas vezes os nossos casados, mas muitas vezes aquele casamento não corresponde à verdade. Portanto, nós não podemos, em nome de Deus, excluir seja quem for da nossa religião. Essa não é a religião da Bíblia. Pode ser uma religião inventada por nós, pelas nossas cabeças, mas não é a religião da Bíblia, a religião de Jesus Cristo. E foi o que Jesus Cristo quis dizer aos apóstolos e àquela mulher. Por isso é que ele faz aquele elogio: mulher, grande é a tua fé. Este é o maior elogio que se pode fazer a um ser humano, independentemente de ele pertencer aos católicos, aos protestantes, aos muçulmanos, ou seja quem for. Esta é, de facto, o maior elogio que se pode fazer. E depois
Jesus quis dizer àquela mulher o poder que ela tinha dentro de si. Jesus também quis que ela percebesse que, por causa da filha, ela estava movendo montanhas. Aquela mulher estava deitando abaixo todas as barreiras. Porquê? Porque tinha um amor maior na sua vida que estava sofrendo, que era a sua filha. E em nome da filha, ela não se importou de ir longe para salvar aquela filha. O que fazemos por aqueles que amamos. O que somos capazes de fazer por aqueles que amamos. Isto é de facto aquilo que Jesus Cristo nos quer dizer. O que somos capazes de fazer. Mas Ele não quis que ela pensasse, mas a gente muitas vezes pensa, nós temos uma mentalidade muito de pedintes, de escravos. Deus é que pode tudo e não consigo nada. Eu sou um miserável e não vou conseguir ultrapassar. Jesus quis que ela percebesse que ela própria tinha a força dentro de si. Ele disse, faça-se como tu acreditas. Não lhe disse assim, eu vou-te resolver o problema. Ele disse, tu vais resolver o teu próprio problema porque tens força suficiente para o fazeres. Deus não nos quer pedintes, escravos, dependentes. Ele quer-nos livres, acreditando verdadeiramente na força que nós temos dentro de nós, que é muito maior do que nós muitas vezes imaginamos. Nós muitas vezes não sabíamos a força que tínhamos, que senão em momentos difíceis e dramáticos a gente ultrapassa uma situação difícil e pensa, como eu fui forte nesta situação. Eu não sabia a força que tinha. Nós temos muito mais força do que imaginamos. Basta que acreditemos em nós mesmos. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, dizendo, Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Pelo Bispo António, que o Senhor nos concedeu, pelos presbíteros, diáconos, catequistas e por todos os servidores da nossa Diocese, oremos, irmãos. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Pelos povos da terra, seus governos, pelos estrangeiros que vivem entre nós e pelos homens desprezados e infelizes, oremos, irmãos. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho. Pelos que procuram trabalho e não o encontram. E pelas vítimas das injustiças e maldades, oremos, irmãos. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Pelas mães que pedem a Deus que os socorra, por aquelas que perderam toda a esperança, pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas, oremos, irmãos. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. Por nós próprios, que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou a abandonaram, e pelos que louvam a Deus com suas obras. Oremos, irmãos. Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé. E no mundo que é tão difícil, vamos colocar também no altar todos aqueles que, em nome de Deus ou de alguma religião, excluem outras pessoas, para que percebam que somos todos pecadores, muito amados por Deus, e que ninguém, em nome de Deus, pode excluir ninguém. Que os seus corações sejam tocados. Senhor, eu creio, fortalece a minha fé. E vamos professar a fé que um dia a Maria Inês irá renovar. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, que nasceu de Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou e está à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Igreja, na comunhão dos santos, no perdão, na ressurreição e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja, que nos alegramos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E é nesta fé que nós vamos batizar esta criança. Deixa sentar-nos. Claro, sempre. Sabes o que é? Sabes sobre o que é? Sabes sobre o que é? Maria Inês, eu te batizo. Esta criança, pelas palavras do sacramento, pela água batismal, pela força do Espírito Santo, tornou-se cristã, membro da nossa comunidade, pertencente à comunidade de Jesus Cristo,
Vamos ungir com o óleo da pertença, também chamado óleo do crisma. E agora os padrinhos. O círio é o símbolo da fé, da luz que é Cristo, que entra na vida desta criança. Vamos aproximar este círio, passar o testemunho da fé a esta criança. Maria Inês recebe a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, se confio o encargo de velar por esta luz, para que esta menina iluminada por Cristo viva sempre como filha da luz. Quando o Senhor Jesus vier, possa ser o seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus fez ouvir os estudos e falar nos mundos. Te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Amém. Agora vamos ao altar para apresentar a criança ao Senhor. Nós apresentamos esta criança no altar onde se faz Jesus, para que Jesus seja o seu guia, o seu protetor ao longo da sua história. Que ninguém, em nome das leis humanas, ninguém possa afastá-la do amor de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, tirado pelo Espírito Santo, nos faz nascer para a vida eterna. Abençoe com infinita bondade a Maria Inês, sua mãe, seu pai, seus padrinhos e família, para que sejam sempre em toda a parte membros vivos do seu povo e gozem da sua paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós apresentamos à comunidade o novo membro, Maria Inês, e saudamos-la com a salva de palmas. Inglaterra.
Senhor Pai Santo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Salvador. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. E com ardente esperança, aguardamos a sua vinda. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças partindo, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice, comeu, dando graças, deu aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Rogai-vos, Senhor da Igreja, espalhada pelo mundo inteiro, rogai-a perfeita no amor, no acolhimento a todos, fiel a Jesus Cristo e à sua palavra, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos nós aqui presentes, as nossas intenções. Esta criança, Maria Inês, agora batizada, toda a sua família, os seus familiares falecidos, as intenções de António Pereira Luís e os seus familiares falecidos. Também todos os nossos familiares que estão na plenitude da vida. E recordamos António Bairros de Sousa, Luís Chaves e família, António Moreira Chaves, Emília Soares Santos, Vitorino Moraes, Jacinta de Bairros, Ana de Fontes, Bernardino Sousa Bairros, Maria da Conceição Andrade, António Soares Figueiredo, esposa e filhos, genro e restante família, José Sousa Bairros, Emília Moreira Chaves, Bernardino Sousa Moreira, esposa e filha e família falecida, José Sousa Bairros e esposa. Tenha misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com Maria e os apóstolos e os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. É a grande verdade que Jesus nos veio revelar no Evangelho. Então vamos, como irmãos, orar como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como irmãos, vamos trocar entre nós um gesto de paz. Por
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Os judeus convencidos, os escribas, aqueles que achavam que eram os senhores da região, apresentaram uma mulher pecadora a Jesus e disseram: essa mulher é pecadora, não merece estar contigo. E Jesus diz: quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, mas já fomos salvos por Jesus. Está resolvido. Então vamos todos comungar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei que a igreja é minha cara, mas dizer a palavra e serei salvo.
a tua santidade em mim. Toma alegria da minha dispersão, recolhe-me de onde me perdi, enche-me de novo o coração. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me, e tudo se transformará em mim. Tu és a água viva, tu és a água pura, inunda-me, inunda-me, e tudo se transformará em mim. Oremos. Senhor, nesta Eucaristia, os fizestes participar mais intimamente no mistério do vosso amor. Transformai-nos à vossa imagem na terra, para sermos associados a vós no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O irmão que promove um jantar hoje no Norte, ou um jantar, sim, convida todas as pessoas já a seguir, a passarem pelo Copeiro do Norte para as sopas do Espírito Santo. Recordo que estas 2 semanas não haverá missa aqui de semana. No próximo fim de semana, os horários das missas na ilha serão os seguintes. Às 18 horas, no sábado, a missa de São Pedro. Aqui também será no sábado, às 19 horas, e outra no aeroporto também, às 19 horas. Portanto, aqui no domingo não há missa, será no sábado. No domingo haverá missa na Matriz às 10, às 11h30 haverá missa em Almagreira com coroação e às 12h30 missa na Ermida da Maia, a Senhora dos Prazeres. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Confiantes no amor de Deus e da paz em Ele que nos acompanha.